Olá, sejam bem-vindos ao Venha a Mim Podcast. Hoje estamos iniciando uma série de histórias sobre a vida de José. Ele era filho de Jacó e nós já contamos um pouquinho da história dele aqui. Tá lá no episódio Esaú e Jacó. Depois você ouve de novo para se lembrar, tá bom? Vamos lá conhecer a história de José? Jacó teve muitos filhos e filhas. Só de homens eram 12. De todos os filhos, ele amava mais José. E por isso, uma vez, deu uma linda roupa nova para o filho. E por causa disso, seus irmãos sentiam inveja dele. Uma noite, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Ouça esse sonho que tive. Estávamos no campo, amarrando pacotes de trigo. De repente, meu pacote se levantou e ficou de pé, e os seus pacotes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Acha que vai mandar em nós? E o odiaram por causa de seus sonhos e da maneira como ele contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, o pai dele, Jacó, também ouviu o sonho e disse a ele: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos seremos seus servos? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Logo depois, os irmãos de José levaram as ovelhas de seu pai para uma cidade chamada Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Vá ver como eles e as ovelhas estão e traga-me notícias. Então José viajou de sua casa até Siquém. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Mas, quando Rúben, o irmão mais velho, ouviu o plano, tentou salvar José. Não vamos matá-lo. Apenas jogue-no neste poço vazio. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda roupa que o pai dele tinha dado e o agarraram e o jogaram no poço sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uns comerciantes que vendiam e compravam coisas, e eles estavam indo para o Egito. Judá, um dos outros irmãos, disse: O que ganharemos se matarmos José? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos comerciantes. Afinal, ele é nosso irmão. Então, os outros concordaram. Quando os comerciantes se aproximaram, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam para eles por 20 peças de prata. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José do poço. Quando descobriu que seu irmão não estava mais lá, ele ficou desesperado. Então ele e os irmãos mergulharam a roupa de José em sangue de um animal e enganaram o pai, dizendo: Veja o que encontramos, não é a roupa de teu filho? Jacó a reconheceu na hora e disse: Sim, é a roupa do meu filho. Um animal selvagem deve tê-lo devorado. Jacó ficou arrasado. Por um longo tempo lamentou profundamente a morte do seu filho. Enquanto isso, os comerciantes chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Você já sentiu inveja? Inveja é quando você deseja o que a outra pessoa tem ou deseja ser como ela. Foi o que aconteceu com os irmãos de José na história. É bem verdade que nem o pai Jacó foi sábio em dar um presente tão bonito apenas para um filho. E nem José foi sábio ao ficar falando para os irmãos que eles iriam se ajoelhar para ele. Enfim,
A inveja pode causar grandes problemas e despertar desejos não muito bons no coração, como o desejo que os irmãos de José tiveram de matá-lo. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 13, 4, que o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja nem é orgulhoso. Precisamos sempre nos lembrar disso e não deixar que esse sentimento ruim domine o nosso coração. Se você está sentindo inveja de alguém, fale com Deus, peça perdão a Ele e diga que não quer mais sentir isso. Ele vai te mostrar como ter um coração cheio de amor. E quem pediu essa história foi a Sara Oliveira, Elisa Oliveira, Davi Pessoa, Benjamin Benassi, Esther Barcelos e Alice Sten. Beijo para vocês, crianças! E essa foi só a primeira parte da história de José. Semana que vem tem mais. E não esqueça, compartilhe com seus amigos lá no Facebook ou pelo Instagram, @venhoamim-podcast. E agora você também consegue nos ouvir pelo YouTube. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!